Cora Coralina. Moinho do tempo. Pé de meia sempre vazio. Vazios armários, seus mistérios desmentidos. Fechaduras arrebentadas, arrancadas. Velhas gavetas de antigas mesas, de austeras salas vazias. Os lavrados que guardavam vendidos, empenhados, sem retorno. As velhas gavetas guardam sempre um refúgio de coisas que se agarram às casas velhas e acabam mesmo nos montouros. As velhas gavetas têm um cheiro nojento de barata. As arcas desmanteladas, os baús amassados, os abastos resumidos, a fornalha apagada, economizado o opal de lenha. Pelos cantos as aranhas diligentes, pacientes, emaranham teias, e a casa grande se apagando, caindo lance a lance, seus muros de taipa. E um gato miau, fedendo pelos cantos, e a gente se apegava aos santos, tão distantes. Rezava, pedia, prometia. O tempo foi passando, os santos, cansados e enfastiados, economizando os milagres do passado. No fim, os compradores de antiguidades acabaram mesmo levando os oratórios e os santos, que fossem de madeira, dando lugar à TV, ao rádio RCA Victor de 7 faixas. A gente era moça do passado, namorava de longe, vigiada, aconselhada, doutrinada dos mais velhos em autoridade, experiência, alto saber. Moça para casar não precisa namorar, o que for seu virá. Ai, meu Deus, e como custava chegar? Virá. Quando? E o tempo passando, e o moinho dos anos moendo, e a roda da vida rodando. Virá. A gente ali, na estaca amarrada, consumida, de Maria Borralheira, sem madrinha fada, sem sapatinho perdido, sem arauto de príncipe rei, a procurar pelos reinos da cidade de Goiás, o pezinho faceiro, do sapatinho de cristal, caído, na correria da volta. A igreja, refúgio e confessionário antigo, o frade velho e cansado, Frei Germano piedoso, exortando o paciente severo. Minha filha, a virgindade é um estado agradável aos olhos de Deus. Olha as santas virgens, Santa Teresinha de Jesus, Santa Clara, Santa Cecília, Santa Maria, Mãe de Jesus. Deus dá uma proteção especial às virgens. Reza 3 Ave-Marias e uma salve Rainha a Nossa Senhora. E vai comungar. A gente saía, confortada, ouvia missa, cumpria a penitência e comungava humildemente, ajoelhada, véu na cabeça, em modéstia reforçada. Depois, a solidão de solteira, o sonho honesto de um noivo, o desejo de filhos, presença de homem, casa da gente mesma, dona ser, um lar, estado de casada, a pobreza em toda volta, a luta obscura de todas as mulheres goianas,
no pilão, no tacho, fundindo velas de sebo, no ferro de brasas de engomar, aceso sempre o forno de barro, as quitandas de salvação, carreando pelos tabuleiros, os abençoados vinténs, tão valedores, indispensáveis. Eram as costuras trabalhadas, os desfiados, os crivos pacientes, a reforma do velho, o aproveitamento dos retalhos, os bordados caprichados, os remendos instituídos, os cerzidos pacientes, tudo economizado, aproveitado, tudo ajudava a pobreza daquela classe média, coagida, forçada a manter as aparências de decência, compostura, preconceito, sustentáculo da pobreza disfarçada. Classe média do após 13 de maio, geração ponte, eu fui, posso contar, o poço d'água, a maravilhosa servidão da casa, toda a família, na dependência do poço, da corda, do balde, a água, lá no fundo, cisterna, também chamada. Um dia incerto e já previsto o desastre, o transtorno, todos atingidos, impressionados, participantes, da porta da rua ao fundo do quintal, arrebentou a corda do poço, gasta e cansada, exausta da sua resistência, corda vigente, corda de arroxo, corda de enforcar, lá se foi, com seu pedaço agarrada ao balde, descansar no fundo profundo do poço. A casa toda assanhada em forma, arrebentou a corda do poço. Vamos tentar a retirada de salvação geral. Todos os participantes impressionados, coniventes na salvação do balde. O resto da corda. A vizinha de lado comparece, por cima do muro, oferece seu balde, dá palpites, solidária. Uma longa vara, um gancho na ponta a vasculhar o fundo escuro, em passeio lento e paciente. Assistência, a torcida geral. Afinal, ponta e gancho enlaçam o que desceu e sobem triunfante. Face a emenda com perícia. Gente antiga afeita a essa e outras emergências, cada qual aos seus interesses. E volta a casa, a rotina da vida do passado. Tanta pobreza a contornar, tanto sonho irrealizado, tanto abandono, tanta água de sonho, puxado do poço da imaginação. Valiam as velhas, seus adágios de sustentação, conter e reprimir as jovens, dar-lhes esperanças, ensinar-lhes a paciência, a vontade de Deus, e a gente a querer abrir uma brecha naquela muralha parda de pobreza e limitação. Hoje sobrará para todos 1000 cruzeiros, me faltando sempre o vintém da infância. Bem por isso, mandei fazer um broche de um vintém de cobre e preguei no meu vestido, do lado do coração. Sentir a presença daquele vintém pobre da minha infância, tão procurado, tão escasso, sentir a metade daquela bolacha que repartia comigo o carinho da minha bisavó, na sua pobreza mansa, estender de novo minhas pequenas mãos de criança para as quitandas, broinhas, brevidades e biscoitos que me dava tia Nhorita, ela se findando numa velhice tão bonita, como outra igual não vi, seu sorriso de Mona Lisa, seu mistério de Gioconda, ter nos meus braços aquela boneca de loiça vinda de Paris, de chapeuzinho, enfeite, sua flor minúscula, azul, lá da França, sapatinhos e meias, loira, olhos azuis, e que dormia, e que nunca foi minha. Eu vivia aquela boneca, sonhava, e ela sempre ali, inacessível, na estática da vitrine envidraçada, da loja de seu Cincinato. Voltar à infância, voltar ao paraíso perdido de uma infância pobre, que pedia tão pouco. Menino Jesus, sorridente, no oratório, uma bolinha azul, nas mãos poderosas, sustentando o mundo. Ele
tão pequenino e frágil, tantos santinhos pobres me protegendo, tantas velhas me ensinando as regras da vida. Eu era cega, ceguinha, peticega, sem nada ver, moca, surda, surdinha, sem nada ouvir. Chegar hoje a essa evocação dolorida e rude, meu vintém de cobre, arrebentar todas as amarras e contenções represadas. Meu vintém está comigo nestas páginas de escrever. Aquela gente antiga. Aquela gente antiga era sábia e sagaz, dominante, criançada para dentro, quando a gente queria era brincar, isto no melhor do pique. Já falei que o sereno da boca da noite faz mal. Como sabiam com tanta segurança e autoridade? Eram peritas em classificar as frutas. Quente, fria e reimosa. Quente, abriam perebas nas pernas, na cabeça, pelos braços. Fria, encatarruava, dava bronquite. Reimosa, trazia macutema. Aquela gente antiga. 2. Aquela gente antiga explorava a minha bobice. Diziam assim, virando a cara, como se eu estivesse distante. Senhora Jacinta tem 4 fulores mal falando. 3 acham logo o casamento. 1, não sei não. Moça feia não casa fácil. Eu me abri em lágrimas, choro manso e soluçado. Essa boba, chorona, ninguém nem falou o nome dela. Minha bisavó ralhava, me consolava com palavras de ilusão. Sim, que eu casava, que certo mesmo era menina feia, moça bonita, e me dava metade de uma bolacha. Eu me consolava e me apegava à minha bisavó. Cresci com os meus medos e com o chá de raiz de fedegoso, prescrito pelo saber de minha bisavó. Certo que perdi a aparência bisonha, fiquei corada e achei quem me quisesse. Sim, que esse não estava contaminado dos princípios goianos, de que moça que lia romance e declamava Almeida Garré não dava boa dona de casa. Nunca estive cansada. Fiz doce durante 14 anos seguidos. Ganhei o dinheiro necessário. Tinha compromissos e não tinha recursos. Fiz o nome bonito de doceira. Minha glória maior. Fiz amigos e fregueses. Escrevi livros e contei histórias, verdades e mentiras. Foi o melhor tempo da minha vida. Foi tão cheio e tão fértil que me fez esquecer a palavra estou cansada. Cansada, talvez, a lavadeira do Rio Vermelho da minha cidade. Talvez a mulher da roça de São Paulo. Nem mesmo ela. Nunca ouvi da lavadeira a expressão estou cansada. Sim, seu medo, faltar a freguesa e trouxa de roupa para lavar e passar. Suas constantes, quando na folga, graças a Deus, seu dia começava com a aurora e continuava com a noite. Tive trabalhadores e roçados, plantei e colhi, por suas mãos calosas, jamais ouvi de algum, estou cansado. Fagueiros pela tarde, corriam para o ribeirão, trocavam suas camisas e sentavam para jantar, sempre identificados com a lavoura, interessados, preocupados, com o tempo bom ou mau, acompanhavam o progresso das lavouras e a festa das colheitas, viam com prazer o paiol cheio e a tulha derramando, embora não tivessem parte naqueles lucros, sentiam o bem-estar obscuro e desprendido de todo peão, que trabalhando o dia ajudados pelo tempo, vem o lucro da colheita e a vantagem do patrão. Ponha sempre nas mãos do trabalhador, mesmo fraco, uma ferramenta forte. Observe o resultado. A boa ferramenta estimula o trabalhador. O trabalhador sente-se forte e seu trabalho se faz leve e ele se esperta e até mesmo canta, abrindo o eito. Estimula os companheiros.
joga pilhéria, graceja e alegra seus parceiros. Estas coisas lá longe, nos reinos da cidade de Andradina. 3 deveres a cumprir. Em regra, o trabalhador volante, peão, requer 3 coisas: paga certa aos sábados, boia engordurada e tarimba de dormir, onde não haja piolho de galinha. Um dia entrei no rancho que tinha cedido para um trabalhador bater um capoeirão de um vizinho. Olhei, num canto, uma trempe apagada, um caldeirão de feijão e carne seca cozidos pela metade, e a cama, um giral de forquilhas. No lastro, paus roliços, de forro, algumas folhas secas de bananeira, travesseiro, uma telha retirada do beiral do rancho. Esse mesmo trabalhador chamou um ajudante para apressar o trabalho. De mau jeito, foi alcançado por um pé de pau, o medo da responsabilidade no caso da invalidez do companheiro, internamento, médico, remédios, dias pagos. Foram à cidade. Indiquei um médico, amigo, no sentido de melhorar a situação. Voltaram. Nenhuma fratura. Repouso apenas de uns dias. Nosso sítio tinha abrigo disponível. Um trabalhador ofereceu ao ofendido a própria cama e seus panos. Fui ver o doente e o que encontro, o dono da cama, com uma bacia d'água, lavando os pés do machucado, para que não lhe sujasse as cobertas. Ele, o samaritano, já tinha arranjado uns baixeiros para dormir no chão, ao lado da cama. Estas e outras do viver dos humildes. A vida tem a melhor expressão no trabalho constante, nem sempre remunerado, mas que seja contínuo. O homem não aceita a ociosidade, sofre com ela. É a sua angústia maior. As autoridades têm 3 deveres a cumprir: dar terra ao homem da lavoura, fixá-lo na gleba, não consentir no seu desligamento do meio onde foi criado, ajudá-lo no possível. Ali na terra está a harmonia e integridade do grupo tribal. Tangidos para a cidade é a desagregação familiar, a desilusão, a incompatibilidade urbana, o desarranjo total, a perdição. Nada do que imaginou se realiza e a unidade é destruída. Na Fazenda Paraíso. Na Fazenda Paraíso, grandes terras de Sesmaria, nos dias da minha infância. Ali viviam meu avô, minha bisavó Antônia, que todos diziam Mãe Ayá, minha velha tia Bárbara, que era tia Inhabá. Essa governava a casa, da cozinha ao coalho, passando pela copa, onde fazia o queijo com o coalho natural, e guardava os potes sempre cheios de doce, e tinha uma pequena forma de açúcar coberta de barro, inviolada, para uso exclusivo dela e da velha mãe. Era um açúcar todo especial, da garapa coada e mel espumado. Essa tia, que renunciara ao casamento para melhor garantia do seu lugar no céu, tinha se extremado em limpeza e asseio, zelo pela administração da casa, amor à capela da fazenda e cuidados com a velha mãe. Tinha sua horta, canteiros de couve, cebolinha verde, salsa, hortelã e ervas santas, milagrosas de curar, pimenteiras não faltando, mostarda e sarralhas, tomatinho por todos os lados, rodeando o cercado, plantas de fumo, suas flores rosadas, rejeitadas das abelhas, suas roseiras, jasmineiros, cravos e cravinas, escumilhas, onde beija-flores faziam seus ninhos delicados e pingentes de outros ninhos, de um passarito amarelo, sem mérito cantor, engraçadinho piador, o caga-sebo, nas mangueiras enfolhadas, faziam seus ninhos apanelados e dobravam o canto inigualável nas longas tardes de outubro.
todos os sabiás dos reinos de Goiás. Corria pelo meio da horta um rego d'água e era um mundo verde do agrião. A terra era fofa, recoberta de uma camada espessa de cana moída e apodrecida, transformada em humus, trazida da bagaceira do engenho. Era um feudo privativo da tia Inhabá, portão fechado à chave, cerca impenetrável. Era o seu reinado, assistido pela Nicota, que trabalhava no terreiro. Naquele vai e vem, o dia todo, meu avô dizia a ela: "Você não cansa, mana?" E a resposta invariável: "Quando durmo." Minha bisavó, mãe Ayá, passava o seu dia sentada numa antiga mala encorada e sobre esta estendido um couro de lobo. Trazia também tiras do couro e palhas roxas amarradas em atilhos nas pernas para evitar cãibras. Vivia já naquele tempo vida vegetativa, assistida pela filha, e meu avô, todos os dias, antes de outra iniciativa, ia tomar a bênção à velha mãe, saber o que lhe faltava. Ela requeria sempre uma braçada de lenha recortada, cavaqueira, que ele mandava do engenho de serra. Era agasalhado debaixo da mesa, onde lhe serviam as refeições, suas comidinhas, apresentadas em pires e tigelinhas antigas. Sua mesa, sempre recoberta de toalha grossa de tear, marcada com pontos de cruz, pontos de marca, se dizia. Sua cama, antiga marquesa de sobrecel e babados. Ela, a velhinha curvada, passada no busto num chale de lã, de cor indefinida, de velhice crônica, agasalho de frio e de calor. Nos pés, chinelos e meias pretas, saia escura, uma bata clara, abotoada no pescoço, mangas de punho, nas orelhas uns brincos rebuçadinhos de preto, dizendo luto permanente. Eram periodicamente descobertos e de novo recobertos. Isso contavam os da casa, desde a morte do marido, já passados muitos anos. Essa matriarca era de uma saúde admirável e não mais se intrometia na direção da casa. Tinha um pitinho pequenino de barro, feito a capricho pelas paneleiras do lugar. O fumo era preparado por tia Inhabá, colhido nas hortas, destaladas, murchas as folhas, eram entregues à velha mãe, que fazia a torção de forma especial, que só ela sabia fazer. Eram postas para curtir, num pequeno varal, num canto remoto do oratório. Ela governava aquilo, e daquela reserva se fazia com muita ciência e pachorra o torrado de meu avô, trabalho esse entregue à Nicota. Daquela bisavó emanava um cheiro indefinido e adocicado de folhas murchas, a que se misturavam fumo desfiado, cânfora e baunilha. Sua sala, onde passava o dia, tinha pelos cantos amarrados, murchos, pendurados de folhas diversas, congonha do campo, arnica da serra, folha santa, artemisia e gervão, arrancadas com as raízes, que eram sempre renovadas pelos moradores que traziam seus agrados e respeito. Tudo isso impregnava seus aposentos de um cheiro característico e vago, que gostávamos de respirar e que, dizia meu avô, dava saúde à velha mãe. Sua comidinha parca era repartida com os gatos que ela, com uma vara fina e longa, mantinha em disciplina. Sua preocupação constante, saber das horas, e se a serra estava encoberta. Qualquer resposta que lhe dessem satisfazia. Durante o dia, eram suas várias caminhadas para a cozinha, acender o pito. Ali alguém tinha que colher e assentar, na panelinha tochada de fumo, uma brasinha minúscula, que fumaçava agradavelmente. Todos na casa e na fazenda lhe pediam a bênção e veneravam a grande anciã. De noite, frio ou calor, chuva ou relâmpago, trovões, céu barrado de estrelas ou lua, clara como o dia,
vinha para o meio da grande varanda uma telha vã, com um braseiro trazido pela Ricarda, uma braçada de cavacos ou sabugos de milho das reservas de debaixo da mesa. Vinha antes o couro de lobo, estendia-se no centro de um antigo canapé, forrado de sola negra, tacheado de taxas amarelas. Tinhabá trazia pelo braço a velha mãe, fazia sentar no meio do vasto canapé, aconchegava o chale, ajeitava o saquetel das coisas misteriosas, inseparáveis, e acendia-se o braseiro. De lá, bancos pesados, a mesa das refeições. Meu avô puxava o tamborete da cabeceira, tomava assento. Tio Jacinto vinha e se ajeitava. Nós, gente menor, rodeávamos o fogo, sentadas em pedaços de couro de boi, pelo chão. Gente grande, nos bancos em fileira. Ricarda, acocorada, alimentava o fogo. Ficávamos ali, em adoração, naquele ritual sagrado, que vem de milênios, de quando o primeiro fogo se acendeu na terra. Contavam-se casos, conversas infindáveis de outros tempos e pessoas mortas. Às tantas, vinha da cozinha o pote de canjica, bem cozida, caldo grosso, colher de pau, revolvendo aquele conteúdo amarelado, ou todo branco. Tinhabá trazia da copa um pote bojudo, panela funda de barro, cheia de leite, com sua nata amarelada e grossa, a concha de tirar, 2 rapaduras cheirosas para serem raspadas. Cada qual pegava seu prato fundo, tigela e colher. Tinhabá servia com abundância, canjica e leite, rapadura à vontade. Comia-se ruidosamente, repetia-se e ainda sobrava, canjica fria e grossa, gelatinosa, para o de manhã seguinte. Ruim era para a criançada, quando se matava uma vaca e se juntava ao cozido um tal chamado osso de correr. Meu Deus! Botavam a canjica a perder. Ninguém suportava. Só os mais velhos exaltavam a substância daquela mistura. Era ruim com sal, pior com rapadura. A meninada não tolerava aquilo. Gente do terreiro vinha buscar as sobras e levava o pote quase cheio. Pelas 9 horas, amortecia o fogo. Ricarda cabeceava de sono. O braseiro ia se cobrindo lentamente de cinza clara. Cada qual procurando as camas, colchões barulhentos de palha em couro pelo chão, dormida das melhores. De tempos em tempos, um cerimonial complementar, a que a criançada queria assistir, a queima dos feixes de ervas ressecadas, já trocadas por feixes novos. Ricarda trazia a ramalhada. Tinhabá ia lentamente arrumando no braseiro esmorecido, de jeito a evitar chamas. E todo o casarão se enchia. Deu uma fumaça de cheiro incomparável que de vez em quando me vem ao olfato da memória. A velha matriarca, meu avô, tio Jacinto, todas nós tomávamos configurações fantásticas naquele incensatório ritual e rústico. Meu avô dizia que aquela fumaceira que se esvaía lentamente pelos telhados e frestas desinfetava os miasmas e era a saúde da casa. Dali caíamos num sono, que o dia seguinte nos acordava, com o alarido dos pássaros e o berro das vacas crioulas, muito diferente do mugido das raças casteadas. Todo o gado da fazenda era crioulo, e as raças eram chamadas tourina, caraúna, mocha, curraleira e outras. Não se falava em castas importadas, não havia doenças no gado. Esse parecia indene, era rústico e manso. E o melhor para limpar de bernes e carrapatos era o sal grosso, torrado, e a salga geral se fazia uma vez por ano. Era vaquejada festiva, vinha gente da cidade e vizinhos das fazendas, rapaziada roceira, na esperança de ver as moças, alguns olhares, alguma conversa, possível noivado, casamento. Arrebanhavam o gado,
traziam em correria para os currais. Salgava-se, marcava-se a rei salgada, cortando a ponta da cerda. Marcava-se a ferro quente a reis, ainda desferrada. Castravam-se os machos. Alguns castradores mais antigos faziam num canto do curral um braseiro e ali, em espetos já preparados, assavam e comiam com farinha, sal, pimenta e limão as glândulas exprimidas dos garrotes. A casa via aquilo enojada. Não participava. Era prática o uso entre castradores velhos. Prolongavam-se-lhe a virilidade. As cozinheiras se danavam quando solicitavam panelas para variar do assado. Pediam que as quebrassem depois do uso. Eles chacoteavam, lúbricos, e elas iam disfarçadas. A casa da fazenda estava sempre cheia. Parentes da cidade, que traziam amigos, caçadores, que alegravam meu avô. Todo o terreiro se movimentava e os moradores recebiam carnes abundantes das caças abatidas. Os couros eram esticados com varas e pendurados de alto a baixo, no grande varandado da frente da casa. Meninos sem conta, interessados na caça morta. O forno de barro estava sempre aceso, e a copa e a mesa das refeições transbordavam da fartura e da abundância da casa grande. Havia no tempo uma prática medicinal, prescrição médica, mudar de ares, gente enfastiada, anêmica, insatisfeita, nervosa da cidade, descorada, falta de apetite, vinham tentar melhoras nos ares sadios, no leite farto e frutas das fazendas. Eram bem aceitos e se fazia a grande hospitalidade antiga. Tudo de melhor para os hóspedes. Havia mesmo na fazenda 2 quartos chamados quartos de hóspedes. Deixávamos as camas, passávamos a dormir no couro, o que adorávamos, nos colchões barulhentos, de palha nova, que ajudávamos a rasgar. Um forro grosseiro e uma coberta de tear bastavam para nós. Dormíamos de 3 a 4 juntas. E que sono! Acordávamos cedo e corríamos para o curral. Copos e canecas na mão. E o primeiro apojo espumado e morno tinha um gosto renovado e puro. Depois, o mundo do engenho, a garapa da cana serenada, a garapa fervida, o melado com mandioca cozida no respiradouro da fornalha, forrando o estômago. Para o almoço às 9 horas, invariavelmente, aqueles hóspedes ganhavam novas cores, nutrição, nesse regime de fartura e ares puros, banhos nos ribeirões, passeios pelos campos, comiam fruta do mato, carne de caça, leite de curral, ovos quentes, gemada, transbordando os pratos de mingau, de fubá fino, de milho canjica, café com leite e chocolate. Aqui se adicionavam gemas batidas, ovos quentes, tudo substancial e forte. Voltavam outros para a cidade, carregando ainda a lataria de doces e frutos do quintal, ovos, frangos e queijos. Era a regra do tempo. Aqueles hóspedes alegravam e se tornavam amigos, prometendo voltar. Quando a gente menina esquecia alguma regrinha da boa cortesia, era chamada de parte, corrigida, admoestada. Acima de tudo, nos velhos tempos, os deveres sagrados da hospitalidade.